Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite a todos. Para dar início ao nosso trabalho, eu gostaria de fazer uma breve apresentação das integrantes do grupo, que são Ana Júlia Ventura, Gabriele Bertolin, Maria Luísa, Lara Yatarola, Mariana Tarsila Gomes, Camila Monteiro Dias e Larissa Aparecida Maia. O presente trabalho tem como objetivo trazer análises sobre diferenças entre o comportamento animal e humano, mais concretamente, diferenças entre o psiquismo animal e humano, apresentação e análises do psicólogo Vygotsky, apresentação de críticas às teorias como a de Piaget, conceito de cultura até o desenvolvimento do psiquismo, a evolução do Homo sapiens e o resultado dessa evolução nos dias de hoje. Temos como objetivo trazer esse trabalho como forma de conhecimento e estudo para os demais colegas, para que assim possamos trazer e agregar o conhecimento das principais semelhanças e diferenças entre animais e o ser humano e seus comportamentos, e também estudos de Vygotsky sobre desenvolvimento e seus estudos sobre psiquismo. O trabalho está dividido em 6 partes e a metodologia usada foi a partir de pesquisas em textos, documentários e conversas entre o grupo. Vygotsky nasceu na Rússia em 1896 e morreu em 1934, com apenas 37 anos, vítima de tuberculose. Formou-se em direito, mas também se dedicou aos estudos intelectuais de filosofia, literatura, história e psicologia. Ele também se formou em medicina e, a partir de 1924, no Instituto Soviético de Medicina Experimental, aprofundou suas investigações na psicologia. Trabalhou no Instituto de Psicologia de Moscou, onde iniciou um período de intensa produção de textos e pesquisas a respeito do desenvolvimento intelectual, defendendo que todo conhecimento é constituído socialmente a partir das relações humanas. Na sua teoria, Vygotsky disse que para o homem se desenvolver e evoluir é necessário o convívio com outras pessoas, e a partir daí ele vai adquirir e assimilar conhecimentos, desenvolvendo-se mentalmente. Assim, o conhecimento é sempre intermediado. Nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinho, mas sim em parceria com outras pessoas, que são os mediadores. A linguagem é para Vygotsky o principal instrumento de intermediação do conhecimento entre os seres humanos e tem relação direta com o próprio desenvolvimento psicológico. Vygotsky viveu apenas 37 anos, mas sua produção intelectual foi intensa e relevante, chegando a produzir 200 estudos científicos sobre diferentes temas, controvérsias e discussões da psicologia contemporânea, da pedagogia e das ciências humanas de um modo geral. Vygotsky tinha várias críticas sobre teorias passadas. Por exemplo, ele acreditava que a maturação vem do ambiente social do indivíduo, assim desmentindo a teoria de Piaget. Vygotsky discordava de que a construção do conhecimento proceda do indivíduo para o social. Em seu entender, a criança já nasce no mundo social e desde o nascimento vai formando sua visão desse mundo através da interação com adultos ou crianças mais experientes. Pensamento contrário de Piaget. Piaget acreditava que a aprendizagem subordinava-se ao desenvolvimento e tem pouco impacto sobre ele. Com isso, ele minimiza o papel da interação social. Vygotsky, ao contrário, postula que desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente, de modo que quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Vygotsky discordava de várias outras teorias anteriores, além das que já foram citadas. Agora que conhecemos um pouco sobre Vygotsky, é importante entender que a ideia de cultura permeia diversos aspectos. Inicialmente, esse conceito era tratado como tudo aquilo que diz respeito ao cultivo da mente, onde a pessoa culta é também vista como a pessoa civilizada, e a pessoa selvagem é aquela desprovida de cultura. Atualmente, a cultura pode ser entendida como a ideia de produção humana, material ou mental, sendo o conjunto de bens materiais e ou espirituais dos povos,
Por isso, representa o patrimônio social de um grupo, sendo a totalidade de seus padrões de comportamento e formas de organização social. Além disso, ela é um fator e também é o resultado do desenvolvimento do homem como ser humano. Por isso, os aspectos inatos, né, ou seja, da natureza humana, são excluídos de seu conceito. Então, na medida em que a cultura é o conjunto das obras humanas e o que constitui essas obras é justamente a significação, o desenvolvimento cultural da criança é o processo pelo qual ela vai se apropriar das significações atribuídas pelos homens às coisas. Mas tal desenvolvimento estará comprometido caso a criança não tenha acesso aos bens materiais produzidos pelos homens, que são portadores dessas significações, como, por exemplo, a moradia, a higiene, a alimentação e os direitos básicos. Isso traz a exigência do acesso aos bens culturais como parte necessária do desenvolvimento humano, deixando claro que o mecanismo da mediação ocorre por meio do signo, permitindo transformar o que é alheio à criança, como os modos de falar, de agir, de pensar e de ver, em algo que seja dela. Ou seja, tudo isso é aprendido pela criança através da cultura. Que falamos um pouco do conceito de cultura, podemos relacionar cultura e psiquismo. Para Vygotsky, é impossível dissociar o desenvolvimento psíquico do desenvolvimento cultural, já que ao longo do desenvolvimento, as funções biológicas se misturam às funções culturais e a segunda amplia as potencialidades da primeira. Vygotsky diz sobre os 4 meios de entrada de desenvolvimento, e nesse contexto a gente pode falar sobre um deles, que é a sociogênese, onde a história da cultura onde o sujeito está inserido e as formas de funcionamento cultural que interferem no funcionamento psicológico são consideradas. Assim, a gente pode ver a cultura como um alargador das potencialidades humanas, como por exemplo no ato de voar, que ele não é biologicamente humano, mas a partir das necessidades culturais e do uso da inteligência, o homem inventou o avião e assim ele tem a possibilidade, né, de conseguir voar. E também a gente pode considerar como cada cultura organiza a cultura de um jeito diferente, né? Como cada cultura organiza a própria cultura de um jeito diferente. A gente pode ver como exemplo o conceito de adolescência e o conceito de terceira idade, que são conceitos que variam muito dentro de determinadas sociedades. Outro aspecto importante é que a emergência das funções culturais no ser humano segue a denominada Lei Genética Geral do Desenvolvimento Cultural, que diz que o desenvolvimento cultural da criança ocorre no plano social e no plano pessoal. Isso é, ele aparece primeiro entre as pessoas, quando ele está na categoria interpsicológica, para depois aparecer no interior da criança, quando ele entra na categoria intrapsicológica. Assim, as funções culturais ou funções superiores, que nós vamos tratar mais à frente, surgem a partir da exerção da criança nas práticas sociais do seu meio cultural, nas quais, pela mediação do outro, a criança vai adquirindo as características de ser humano. Essas funções vêm da sociedade para o indivíduo. E Vygotsky até costuma dizer que o ser humano possui um duplo nascimento, o biológico e o cultural. Assim, toda função mental superior foi externa ou social, né, antes de ser interiorizada, e o desenvolvimento cultural da criança ocorre no processo de transformação e adaptação das suas características biológicas, que, sobre a ação da cultura, fazem da criança um ser humano. Portanto, a aprendizagem promove o desenvolvimento. Ou seja, o caminho do desenvolvimento está em aberto e a cultura ela vai definindo para que rumo o sujeito vai. Por fim, a grande diferença entre o ser humano e o animal é que é próprio do homem dar a todas as funções uma significação, o que dá às atividades biológicas uma dimensão simbólica e constitui a cultura. Assim, atribuir significado a algo é produzir cultura e tornar esse algo humano, mostrando a necessidade de pensar sobre outros conceitos relacionados à transformação das funções biológicas em funções culturais. E para a gente compreender melhor sobre o psiquismo humano e animal, é necessário que a gente defina o que é o psiquismo. O psiquismo é uma representação mental da realidade, ou seja, é uma imagem simbólica do meio. Isso se dá através de um sistema funcional e complexo do funcionamento dos processos psicológicos e da interação com a cultura, que delineia os significados que dão sentido real às representações feitas pelo psiquismo.
Essas representações irão interferir naquilo que pensamos, agimos e sentimos. O sistema funcional pelo qual ocorrem as funções psicológicas, que ajudam na representação mental, são afetivas e cognitivas, como sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, sentimento e emoção, e são controlados através da apropriação da cultura. Então, um exemplo seria o olfato, paladar, por exemplo, que aquilo, quando você come, aquilo que você interpreta da comida é fruto de um ensinamento cultural, a partir daquilo que a sua cultura te ensinou a sentir, né, diante daquela comida, do ato de comer, enfim. Ou seja, é uma unidade de funções psíquicas que avança de um funcionamento biológico ou primitivo para culturalmente formado ou superior. Se configura como um biológico condicionado culturalmente. Então, o psiquismo ele é uma unidade, uma junção de funções psíquicas que formam um sistema funcional. Igual eu disse ali em cima, né, que permeiam o psiquismo, e ele é complexo e de representações da realidade. Isso quer dizer que o conjunto de funções combinados com a cultura que o ser está inserido, eles formam significado, sentido para o que a pessoa está sentindo, vendo, enfim, e que quando o sujeito se apropria da cultura, ele realmente entende o que faz parte dela, ele consegue fazer representações mentais da sua realidade e age de acordo com aquilo que a cultura exige. Então, isso é parte do que chamamos de simbólico. A pessoa, ela não só repete ações e age de acordo com o que ela vê e sente no momento, mas ela consegue compreender o sentido daquilo e fazer de forma consciente e planejada. E é no psiquismo que esses processos simbólicos acontecem. Isso a gente parte para o conceito de funções superiores e funções primárias. As funções primárias são processos inferiores e involuntários de ordem biológica. Já as funções superiores são funções próprias do ser humano, pois dizem respeito a funções mediadas pela cultura e justamente as que fazem parte do sistema funcional do psiquismo. O conjunto de todas elas, memória, consciência, percepção, atenção, fala, pensamento, vontade, formação de conceitos e emoção, formam um sistema psicológico que se relacionam entre si. E é importante dizer também que elas se desenvolvem através de elementos base, os signos, que seriam os significados, né, dados pela cultura, e os instrumentos. Elementos esses que são responsáveis pela mediação que formam a relação do homem com o mundo. E esse processo de relação não se esgota, pois, apesar da estrutura das funções psicológicas superiores não mudarem, as conexões ou nexos entre essas relações mudam. Então, apesar da estrutura de funcionamento da memória, por exemplo, não mudar, a forma que a relação dela com outra função superior, como a percepção, por exemplo, ela pode mudar. A relação dela com a percepção pode mudar. Então, entende-se que os nexos são a própria configuração de novos significados e sentidos, e isso se dá quando as funções psicológicas superiores se cruzam no processo evolutivo, promovendo um salto no desenvolvimento do sujeito. Então, essas funções permitem a autoconsciência, autodomínio da conduta, ou seja, o ser humano ele consegue controlar as suas funções psicológicas. Ele não apenas responde aos estímulos do ambiente, como nas funções primárias, mas a resposta vai ser mediada culturalmente. Ele vai agir de acordo com o que a cultura exige. E uma coisa que ajuda muito nisso, né, no psiquismo humano, é a neuroplasticidade do nosso cérebro, porque cada cultura age de uma forma e exige de uma forma do cérebro e das funções psicológicas. Então, cada ser, quando inserido em uma cultura, ele precisará fazer com que as suas funções ajam de acordo com aquilo que ele precisa. Agora vamos entender sobre o psiquismo humano e animal. Para compreender as diferenças ou semelhanças entre animais e seres humanos, Vygotsky, juntamente com outros estudiosos teóricos, buscaram estudar o psiquismo e comportamento dos animais. Realizaram experimentos com chimpanzés e encontraram as diferenças entre humanos e animais. Eles fizeram com o chimpanzé porque são os animais mais próximos da espécie humana. Apresentou aos chimpanzés a seguinte questão:
Colocar uma banana num lugar alto, porém invisível aos animais, e à disposição vários caixotes, para que pudessem empilhar e subir para alcançar o alimento. Mesmo que individualmente fosse capaz de solucionar o problema, em grupo não conseguiam, pois cada um agia como se estivesse sozinho, o que acabava causando brigas pela posse dos caixotes. Assim a gente entende que o animal ele não é capaz, ele não consegue executar uma ação comum, onde cada um exerce uma tarefa diferente. Após esse estudo, Vygotsky identificou 3 características no comportamento animal que são diferentes nos seres humanos. Conservação do lado instintivo biológico. As ações dos animais são ligadas diretamente para satisfazer suas necessidades, permanecendo dentro dos limites da natureza. Eles mantêm a ligação com seus motivos biológicos e tanto a percepção do mundo pelo animal como sua forma de se relacionar-se são determinadas por suas características inatas. No ser humano, seus comportamentos são independentes dos motivos biológicos. As ações que são produzidas passam de geração por geração. Ou seja, no ser humano, os seus motivos são por necessidade, como para poder comunicar, para executar um papel social, um papel na sociedade, para ter aquisição de novos conhecimentos. E tudo que é aprendido é passado de geração para geração. Segunda característica, fonte de comportamento. O comportamento animal é baseado em impressões evidentes no ambiente, instinto e por experiência individual ou imediata. O animal, ele não é capaz de fazer relações, ele não é capaz de planejar as coisas, ele depende das suas experiências anteriores para poder produzir algo. O ser humano se comporta por instinto, mas é a intervenção do meio em que vive que faz com que ele passe a agir de forma coerente com o meio, possibilitando fazer relações, conhecer as causas e fazer previsões sobre o acontecimento. Ele consegue tomar suas próprias decisões, independentemente das condições do momento e do espaço em que ele está. O ser humano vive em um universo de conceitos abstratos, sensoriais e racionais, possuindo capacidade de interação na essência das coisas, desse modo, dando um salto no processo de conhecimento, que vai do sensorial até o racional, em toda a sua história humana. Nessa terceira característica, o desenvolvimento psíquico animal é determinado pelas leis da evolução biológica, já o do ser humano pelas leis do desenvolvimento sócio-histórico. O animal tem fontes de comportamentos limitadas pela hereditariedade da espécie e pela experiência imediata e individual, não transmitindo sua experiência nem assimilando suas experiências alheias, de gerações anteriores, e sendo determinadas pelas leis da evolução biológica. Por exemplo, diferente do homem, o animal não transmite a sua experiência, nem é capaz de aprender a experiência das gerações anteriores. Já o homem é responsável pela grande maioria dos conhecimentos, procedimentos comportamentais e habilidades. A assimilação da experiência de toda a humanidade transmitida no processo da aprendizagem. Assim, as características do funcionamento psicológico humano são construídas no decorrer da vida do indivíduo por meio de um processo de interação do homem e seu meio físico e social. Ou seja, segundo Vygotsky, a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas sim mediada. Assim, os elementos responsáveis pela mediação, que caracteriza a relação do homem com o mundo e com o outro, desenvolvendo suas funções psicológicas superiores, são o instrumento e o signo. O uso de instrumentos tem a função de regular as ações sobre os objetos. Por exemplo, quando eu vou cortar um pão, eu uso uma faca. Isso significa, então, que ela está fazendo uma mediação entre a minha ação concreta sobre o mundo e o mundo. Já os signos regulam as ações sobre o psiquismo das pessoas, podendo ser considerado como aquilo que representa alguma coisa diferente de si mesmo, substituindo e expressando eventos, ideias, situações e servindo como auxílio
da memória e da atenção humana. Um outro exemplo é o banheiro feminino e masculino nas portas, com um chapéuzinho para o homem e um lacinho para a mulher. Isso é um signo, é uma coisa que representa a ideia de feminino e masculino, e todo mundo sabe disso. A linguagem para Vygotsky é compreendida como um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, elaborado no decorrer da história social que os organizam em estruturas complexas, desempenhando um papel indispensável na formação das características psicológicas humanas. É por intermédio da linguagem que é possível designar os objetos do mundo externo, as ações, as qualidades dos objetos e as relações entre os objetos. O desenvolvimento da linguagem é provocado pela necessidade de comunicação. Assim, desde a fala mais primitiva da criança, como choro, riso, balbucio e outras expressões significantes, são consideradas como formas de linguagens para a fala social. Pois antes mesmo da criança aprender a falar, ela faz o uso de uma inteligência prática para agir em seu ambiente e solucionar os seus problemas, inclusive utilizando instrumentos intermediários, mesmo sem a mediação da linguagem, e este estágio é muito similar aos chimpanzés, recebendo o nome de pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento. Vygotsky diz que o pensamento deixa de ser biológico como o dos primatas para se tornar histórico-social, diferenciando o homem dos outros animais. Boa noite! Eu vou falar agora um pouco sobre a evolução do Homo sapiens até hoje. Se nós pararmos para comparar os seres humanos com outras espécies, a gente consegue perceber que os homens eles são novos no planeta, porque vários estudos mostram para a gente que os seres vivos passaram por um processo de seleção natural, em que só aqueles que eram adaptáveis às transformações da natureza poderiam sobreviver e deixar herdeiros de suas características. Da mesma forma, aconteceu com o homem moderno. Os homens atuais, eles possuem alguns parentes mais próximos ainda vivos, que seriam os gorilas e os chimpanzés. Porém, os humanos, eles não evoluíram a partir dos macacos. O que aconteceu é que os homens modernos compartilharam com esses primatas um ancestral em comum, o Homo sapiens sapiens. Esse nome, o nome dessa subespécie, ele foi dado porque tem o seguinte significado: o homem que sabe o que sabe, o que faz referência à principal característica desses seres, que seria o pensamento. As outras espécies, elas eram unificadas em pequenos grupos de nômades e elas viviam da caça. E uma diferença entre elas e o homem atual é que esse último, ele aprendeu a produzir seu próprio alimento, surgindo assim a agricultura e as sociedades. Por isso que eles são vistos não só como caçadores, mas também como agricultores. E a partir dessa prática, apareceram outras formas de vida e de relacionar com a sociedade. Agora eu vou trazer para vocês algumas características do homem moderno. Os membros, dessa subespécie, eles possuem um cérebro muito desenvolvido, se comparado com os seus ancestrais. Com isso, a sua capacidade de raciocínio, linguagem, introspecção e a resolução de problemas é bem mais avançada. E por eles possuírem um corpo completamente ereto, a possibilidade de usar os seus braços, mãos,
para manipular os objetos que eles foram desenvolvendo, né, permitiu que o meio ele fosse adaptado com as vontades, anseios e necessidades do homem. A autoconsciência, racionalidade e a sabedoria diferem o Homo sapiens não só dos seus ancestrais, mas também de todos os seres vivos que habitam no planeta. A partir disso, a sociedade humana se construiu e atualmente nós podemos utilizar diversos sistemas de comunicação, tais eles como o verbal, gestual e escrito, sendo possível sim a troca de ideias, as formas de expressão e até mesmo a melhor forma de organizar o social. Sendo assim, a partir dessa nova espécie, os humanos puderam criar grupos que cooperam e ao mesmo tempo são concorrentes. Há exemplos das famílias e até mesmo nações. A sociedade, ela também criou uma série de tradições para que fossem cultuadas de geração em geração por meio do que conhecemos hoje como cultura, como a Mariana explicou. Mesmo o homem ele tendo evoluído, nós ainda lidamos com preconceito de pessoas ignorantes que tratam os homens como animais. E para fecharmos com a conclusão, nesse trabalho apresentamos um pouco da história do autor Vygotsky, abordamos a relação entre cultura e psiquismo humano, diferenças e semelhanças entre animais e seres humanos na visão de Vygotsky, juntamente com outros estudiosos e teóricos. Apresentamos como foi feito o experimento com chimpanzés, as fontes de comportamento do animal e humano, a conservação do lado instintivo e biológico, o conceito de psiquismo e o que ele representa, o funcionamento psicológico, linguagem e pensamento, entre outros assuntos que foram abordados. Com isso, concluímos que foram feitos muitos experimentos em animais para que chegasse a essa conclusão de diferenciação. Pode-se concluir que a capacidade de linguagem do ser humano possibilita o planejamento de ações, sem impulsividade igual dos animais. Cumprimos com o objetivo de trazer essas informações, análises, experimentos e estudos, agregando aos demais.